pessoal, hoje eu tô aqui editando um vídeo e sincronizando ele direitinho com a fala. É assim que eu edito, sem música de fundo, sem distrações. Quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? O segredo de uma boa edição é foco total. Volte quantas vezes for necessário para garantir que o vídeo está sincronizado perfeitamente com a fala, porque é isso que faz uma edição incrível. Tem que ter paciência, calma e muita dedicação. Ah, e claro, eu tô aqui dedicando meu tempo para ensinar vocês uma coisa maravilhosa, né? Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não vai me deixar na mão, hein? Vamos combinar, eu mereço, né? Essa dica aqui vale ouro e você não pode perder. Bora fazer juntos e arrasar. Então, bora observar essa edição maravilhosa que é puro ouro, gente. Fica aí focado, sem nenhum barulho e aprenda hoje mesmo como fazer um vídeo top. Já já você vai estar criando vídeos incríveis e ganhando muito engajamento. Tá esperando o quê? Vem aprender agora. Uma mulher chamada Savilina carregava uma pilha de alimentos e quando as crianças se aproximaram para pedir, ela as afastou rapidamente e começou a preparar algo no fogão. Quando as crianças se aproximaram para pedir, ela as afastou rapidamente e começou a preparar algo no fogão. Ela colocou uma grande quantidade de leite em pó na panela, e depois que o leite ficou pronto, ela jogou a panela de alumínio para as crianças. As crianças correram animadas para pegar a panela e entrar na casa. Normalmente, pensamos que os filhos são os maiores tesouros dos pais, e que os bons alimentos sempre devem ir primeiro para as crianças. Será que essa mulher era a madrasta dessas crianças? Nada disso. Savilina não apenas é mãe de todas essas crianças, mas também é a maior mãe e esposa deste mundo. Savilina é mãe de 8 filhos. Ela não deixou que os filhos bebessem o leite porque seu marido precisava muito mais daquele alimento para recuperar suas forças. Após o nascimento do 8º filho, o marido dela desenvolveu uma doença rara que deformou seu corpo e o deixou incapaz de cuidar de si mesmo. Ele não conseguia nem ficar de pé sozinho. Savilina levou seu marido a vários hospitais, mas os médicos não encontraram cura para essa doença. O longo tratamento esgotou o pouco dinheiro que a família tinha. Agora, em uma terra árida e pobre, Savilina, sem trabalho, precisa alimentar 8 crianças e cuidar do marido incapacitado. Muitas pessoas diziam que ela era tola, que deveria abandonar o marido e procurar outro homem para mudar de vida. Mas Savilina recusou. Ela não queria desistir daquele que a acompanhou por metade da vida. Como juraram no casamento, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, ela o amaria para sempre. Savilina provou isso com suas ações. Todos os dias, ela veste o marido, o leva para fora para ar fresco e prepara um pedaço de pão e um copo de leite para ele. Ao meio-dia, ela o leva para tomar sol para ajudar a desinfetar seu corpo. À tarde, conversa com ele, aliviando suas angústias, cuidando de cada detalhe. Enquanto cuida do marido, ela sente que deve muito aos filhos, pois não consegue ser a mãe que gostaria de ser, deixando-os passar por tantas dificuldades. Ao falar sobre isso, Savilina derrama lágrimas silenciosas. Felizmente, seus filhos silenciosos Felizmente, seus filhos são muito compreensivos. Eles ajudam a mãe a cuidar do pai com deficiência. Um coração sincero, uma mulher simples. Gostaria de ser, deixando-os passar por tantas dificuldades. Ao falar sobre isso, Savilina derrama lágrimas silenciosas. Felizmente, seus filhos são muito compreensivos. Eles ajudam a mãe a cuidar do pai com deficiência. Um coração sincero, uma mulher simples, é mais poderosa do que palavras doces. A mãe a cuidar do pai com deficiência. Eles ajudam a mãe a cuidar do pai com deficiência. Um coração sincero, uma mulher simples, é mais poderosa do que palavras doces. A mãe a cuidar do pai com deficiência. Eles ajudam a mãe a cuidar do pai com deficiência. Eles ajudam a mãe a cuidar do pai com deficiência. Eles ajudam a mãe a cuidar do pai com deficiência. Um coração sincero, uma mulher simples, é mais poderosa do que palavras doces. A mãe a cuidar do pai com deficiência.
com deficiência. Um coração sincero, uma mulher simples, é mais poderosa do que palavras doces e promessas vazias. Podemos acreditar que as dificuldades dessa família são temporárias e que o sol sempre aparece depois da tempestade. Agora me diga, essas vazias. Podemos acreditar que as dificuldades dessa família são temporárias e que o sol sempre aparece depois da tempestade. Agora me diga, você também ficou impressionado com a força da Savilina? Se sim, comente aqui. Savilina, você é incrível. Que exemplo de amor e força. E claro, siga o perfil porque tem muita história emocionante como essa para te inspirar e te fazer rir nos momentos certos. Uma mulher chamada Savilina carregava uma pilha de alimentos e quando as crianças se aproximaram para pedir, ela as afastou rapidamente e começou a preparar algo no fogão. Ela colocou uma grande quantidade de leite em pó na panela, e depois que o leite ficou pronto, ela jogou a panela de alumínio para as crianças. As crianças correram animadas para pegar a panela e entrar na casa. Normalmente, pensamos que os filhos são os maiores tesouros dos pais, e que os bons alimentos sempre devem ir primeiro para as crianças. Será que essa mulher era a madrasta dessas crianças? Nada disso. Savilina não apenas é mãe de todas essas crianças, mas também é a maior mãe e esposa deste mundo. Savilina é mãe de 8 filhos. Ela não deixou que os filhos bebessem o leite porque seu marido precisava muito mais. Savilina não apenas é mãe de todas essas crianças, mas também é a maior mãe e esposa deste mundo. Savilina é mãe de 8 filhos. Maior mãe e esposa deste mundo. Savilina é mãe de 8 filhos. Ela não deixou que os filhos bebessem o leite porque seu marido precisava muito mais daquele alimento para recuperar suas forças. Após o nascimento do 8º filho, o marido dela desenvolveu uma doença rara que deformou seu corpo e o deixou incapaz de cuidar de si mesmo. Ele não conseguia nem ficar de pé sozinho. Savilina levou seu marido a vários hospitais, mas os médicos não encontraram cura para essa doença. O longo tratamento esgotou o pouco dinheiro que a família tinha. Agora, em uma terra árida e pobre, Savilina, sem trabalho, precisa alimentar 8 crianças e cuidar do marido incapacitado. Muitas pessoas diziam que ela era tola, que deveria abandonar o marido e procurar outro homem para mudar de vida. Mas Savilina recusou. Ela não queria desistir daquele que a acompanhou por metade da vida. Como juraram no casamento, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, ela o amaria para sempre. Savilina provou isso com suas ações. Todos os dias, ela veste o marido, o leva para fora para respirar ar fresco e todos os dias, ela veste o marido, o leva para fora para respirar ar fresco e prepara um pedaço de pão e um copo de leite para ele. Ao meio-dia, ela o leva para tomar sol para ajudar a desinfetar seu corpo. À tarde, conversa com ele, aliviando suas angústias, cuidando de cada detalhe. Enquanto cuida do marido, ela sente que deve muito aos filhos, pois não consegue ser a mãe que gostaria de ser, deixando-os passar por tantas dificuldades. Ao falar sobre isso, Savilina derrama lágrimas silenciosas.
lágrimas silenciosas. Felizmente, seus filhos são muito compreensivos. Eles ajudam a mãe a cuidar do pai com deficiência. Um coração sincero, uma mulher simples, é mais poderosa do que palavras doces e promessas vazias. Podemos acreditar que as dificuldades dessa família são temporárias e que o sol sempre aparece depois da tempestade. Agora me diga, você também ficou impressionado com a força da Savilina? Se sim, comente aqui. Savilina, você é incrível. Que exemplo de amor e força. E claro, siga o perfil porque tem muita história emocionante como essa para te inspirar e te fazer rir nos momentos certos. Uma mulher chamada Savilina carregava uma pilha de alimentos e quando as crianças se aproximaram para pedir, ela as afastou rapidamente e começou a preparar algo no fogão. Ela colocou uma grande quantidade de leite em pó na panela, e depois que o leite ficou pronto, ela jogou a panela de alumínio para as crianças. As crianças correram animadas. Ela jogou a panela de alumínio, e depois que o leite ficou pronto, ela jogou a panela de alumínio para as crianças. As crianças correram animadas para pegar a panela e entrar na casa. Normalmente, pensamos que os filhos são os maiores tesouros dos pais e que os bons alimentos sempre devem ir primeiro para as crianças. Será que essa mulher era a madrasta dessas crianças? Nada disso. Savilina não apenas é mãe de todas essas crianças, mas também é a maior mãe e esposa deste mundo. Savilina é mãe de 8 filhos. Ela não deixou que os filhos bebessem o leite porque seu marido precisava muito mais daquele alimento para recuperar suas forças. Após o nascimento do 8º filho, o marido dela desenvolveu uma doença rara que deformou seu corpo e o deixou incapaz de cuidar de si mesmo. Ele não conseguia nem ficar de pé sozinho. Savilina levou seu marido a vários hospitais, mas os médicos não encontraram cura para essa doença. O longo tratamento esgotou o pouco dinheiro que a família tinha. Agora, em uma terra árida e pobre, Savilina, sem trabalho, precisa alimentar 8 crianças e cuidar do marido. Savilina, sem trabalho, precisa alimentar 8 crianças e cuidar do marido incapacitado. Muitas pessoas diziam que ela era tola, que deveria abandonar o marido e procurar outro homem para mudar de vida. Mas Savilina recusou. Ela não queria desistir daquele que a acompanhou por metade da vida. Como juraram no casamento, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, ela o amaria para sempre. Savilina provou isso com suas ações. Todos os dias, ela veste o marido, o leva para fora para respirar ar fresco e prepara um pedaço de pão e um copo de leite para ele. Ao meio-dia, ela o leva para tomar sol, para ajudar a desinfetar seu corpo. À tarde, conversa com ele, aliviando suas angústias, cuidando de cada detalhe. Enquanto cuida do marido, ela sente que deve muito aos filhos, pois não consegue ser a mãe que gostaria de ser, deixando-os passar por tantas dificuldades. Ao falar sobre isso, Savilina derrama lágrimas silenciosas. Felizmente, seus filhos são muito compreensivos. Eles ajudam a mãe a cuidar do pai com deficiência. Um coração sincero, uma mulher simples, é mais poderosa do que palavras doces e promessas vazias. Podemos acreditar que as dificuldades dessa família são temporárias e que o sol sempre aparece depois da tempestade. Agora me diga, você também ficou impressionado com a força da Savilina? Se sim, comente aqui. Savilina, você é incrível. Que exemplo de amor e força. E claro, siga o perfil porque tem muita história emocionante como essa para te... Viu só como é fácil quando você presta atenção e faz tudo com calma? Agora é sua vez de praticar. Lembre-se, foco e paciência são as chaves para uma edição perfeita. E não esquece de me dar aquela força. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixa o seu like. Assim você me ajuda a continuar trazendo essas dicas valiosas para você. Agora vai lá, coloca em prática o que aprendeu e me conta nos comentários como foi a sua experiência. Vamos dominar as edições juntos. Até o próximo vídeo.